Desejo um dia maravilhoso para você, meu amigo e minha amiga. Que o nosso bom Deus, com a sua luz, nos ilumine na nossa jornada de hoje. Que você e eu possamos ter a sabedoria e a direção que vem do alto para as nossas vidas, para as nossas decisões. Eu quero ler um texto com você na Bíblia, que está bem no início da Bíblia. Você pode me acompanhar nessa leitura, são os primeiros 3 versículos da Palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Queridos, aqui nós vemos o início da história do nosso planeta, do próprio universo. A Bíblia começa nos falando quem é o Criador, quem fez todas as coisas, de onde veio tudo. Tudo veio dele, tudo existe por ele e para ele. Ele é o Criador de tudo, ele criou o universo no início e depois começa a falar de um planeta que Deus havia criado nesse vasto universo, formado por bilhões e bilhões de estrelas. No meio disso tudo há um planeta que ele decidiu transformar. Quando nós olhamos para imagens do espaço, do universo, como por exemplo imagens de Marte, de Vênus, de Mercúrio, de Plutão, de vários planetas do nosso sistema solar, nós vemos algo em comum. Todos eles se assemelham a grandes desertos. Todos os planetas, os demais, fora a Terra, são lugares extremamente vazios e áridos, formados às vezes por gases, outras vezes por rochas, outras vezes por areia, né? Marte, por exemplo, se assemelha a um grande deserto vermelho. Não tem nada, não tem vida. Inclusive procuram a vida em todos os planetas e não a encontram. Mas em um lugar específico do universo, Deus decidiu criar um jardim. Deus decidiu criar vida. Deus decidiu colocar a própria humanidade. Deus criou um plano especial para a Terra. Então nós vemos a partir do versículo 2, a palavra de Deus se direcionando ao nosso planeta e disse: eis que a Terra era sem forma e vazia. Sim, a Terra havia sido criada por Deus, mas era como são os outros planetas. Porém, algo aconteceu na Terra. O Espírito de Deus veio para cá. O Espírito de Deus passou a pairar sobre a Terra. E então eu imagino o Espírito de Deus pairando e Deus planejando o que faria nesse lugar, transformando ele num lugar de habitação, um lugar de vida, com rios, com continentes, com montanhas. Oh, coisa linda que é o nosso planeta, criado por Deus, cheio de vida, de animais, desde os minúsculos, pequeninos, bactérias. Nós temos inúmeros insetos, nós temos peixes, aves, animais marinhos, animais terrestres, mamíferos, répteis, anfíbios, e nós temos o ser humano. Nosso planeta é lindo e cheio de vida, mas nesse início não tinha vida. Tudo era escuro. Eis que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a terra. Trevas, escuridão. Quando nós vemos então Deus pegando esse planeta que já havia sido criado por ele e transformando ele num lugar bonito, habitável que nós temos hoje, um lugar maravilhoso, especial em todo o universo, percebemos que a primeira coisa que Deus fez foi, com a sua palavra, dar uma ordem, e esta ordem foi: haja luz. Todo o processo de transformação do nosso planeta de um lugar inabitado, de um lugar deserto, de um lugar sem ordem, sem vida, de um lugar escuro, de um lugar triste, sem forma, vazio, começou com a luz. Quando a luz veio, as coisas começaram a ser modificadas. O primeiro passo da transformação de Deus na Terra começou com a luz. Sabe, esse texto bíblico ele é muito importante, pois ele fala, né, da transformação do nosso planeta, mas ele também é profético.
Porque ele está falando mais do que apenas de um planeta. Ele está falando de que forma Deus transforma coisas. E de que forma Deus também transforma vidas de pessoas. Eu e você fomos criados por Deus. Mas quando estamos longe de Deus, a nossa vida fica sem forma, vazia e em trevas. Sim, sem forma. Tem pessoas que dizem, eu não sei para que eu vivo, eu não sei para que eu estou aqui no planeta, qual o sentido da minha vida? Vazia é uma vida sem sentido. Você vive, trabalha, estuda, tem filhos, mas parece que a vida não tem sentido. E em trevas, parece que você está na escuridão, você não sabe para onde vai, não tem a direção. A boa notícia é que o Espírito de Deus nos visita. A boa notícia é que o Espírito Santo não está parado, mas o bom Deus nos visita com o seu Espírito. E se nós deixamos, a boa palavra entra em nossa vida, trazendo luz. A luz de Deus brilha quando entra a palavra. E disse Deus, um verbo, haja luz. Haja é um verbo de ação, é uma ordem. E a Bíblia diz que Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra viva. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar na sua vida e enchê-la de luz. E com a luz, vai vir a bênção de Deus, vai vir a transformação de uma vida sem forma, vazia e escura, em uma vida iluminada, cheia de vida, cheia de sentido, cheia de propósito. Deus vai transformar você. Você recebe essa palavra nesse dia? Você deseja receber Jesus no seu coração? Então faça essa oração junto comigo. Diga assim, querido Deus, hoje eu te reconheço como Pai. Eu te agradeço porque o Senhor me amou ao ponto de enviar o seu Filho para morrer por mim naquela cruz. Hoje, Senhor, eu te dou liberdade para agir em minha vida. Perdoa os meus pecados, faz brilhar a tua luz sobre mim. Diga assim, eu recebo Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. E eu peço que o Espírito Santo de Deus tome a minha vida. Diga assim, Senhor Jesus, ilumina o meu ser, transforma o meu ser, para que eu me torne tudo aquilo que o Senhor sonhou e planejou. Amém. Amém? Essa bênção vem sobre você. Você se tornará um lugar habitável e maravilhoso para os planos e projetos de Deus. Compartilhe essa palavra para que mais pessoas sejam abençoadas e transformadas pela luz de Deus.